Olá! Nessa aula vamos tratar sobre o turismo como um negócio. O turismo é considerado um setor da economia que mais cresce e hoje, de acordo com os dados do Plano Nacional de Turismo, já é o quinto principal produto na geração de divisas em moedas estrangeiras para o Brasil, disputando a quarta posição com a exportação de automóveis. Essa geração de renda começa com os gastos que o turista tem com a aquisição de produtos e serviços turísticos, né? Tipo, vai comprar passagem, vai hospedar no hotel, vai comer no restaurante, os quais são espalhados para o restante da economia, gerando um efeito cascata ou efeito indireto. Por exemplo, uma vez que ele está no local, ele vai utilizar também os serviços de passeio naquele local, né? E aí, como a gente falou aqui, ele vai utilizar os restaurantes daquele local. E aí, cada estabelecimento desse que recebe esses turistas, eles recebem recursos, e com esses recursos, né, oriundos do pagamento das despesas do turista, ele consegue pagar outras despesas, outros fornecedores. Por exemplo, o hotel consegue pagar o serviço de lavanderia que terceiriza, o serviço de restaurante que terceiriza. O restaurante, por exemplo, consegue ainda pagar os garçons que contrata, os produtores de alimento, né, das hortas, hortifruti dos quais ele compra, o supermercado, entendeu? Então, o recurso ele vai gerando um efeito em cascata, que aquele recurso que veio do pagamento do turista vai alimentar ali aquele setor e todo aquele setor que presta serviços para esses setores de turismo. Deu para entender? Isso é feito cascata. Quando você começa fazendo uma coisa, aquela coisa tem vários outros desdobramentos que também têm os seus desdobramentos. Então, uma vez que vamos vir aqui para a área de eventos, por exemplo, que vamos tratar especificamente lá na frente. Resolvemos fazer um evento em Araguatins. Então, esse evento vai trazer pessoas de todo o entorno, né? De toda a região, não só do Tocantins, mas do Maranhão, de toda a região próxima. Então, a cidade ela vai receber uma quantidade de pessoas que não estava previsto que isso acontecesse, né? Que não é habitual. Então, os hotéis vão ter renda, os restaurantes vão ter renda, de repente os barqueiros do rio vão ter renda, né? Então, eu acho que aí tem um passeio, né? Em cascatas, não sei, acho que é aí que o pessoal fazia rafting, não sei, mas deve ter algum outro passeio aí, alguma outra situação. Então, de repente, o turista está aí e ele tem interesse em fazer essa atividade. Então é assim que funciona. Então ele vai ali para o evento específico. Só que ele vai para o evento específico, mas vai gerar renda para o hotel, vai gerar renda para o transporte, vai gerar renda para os restaurantes e para todos que servirem serviços que sejam de interesse para esse turista ou para essas empresas que estão de alguma forma atendendo os turistas. Cadeia produtiva. Bom, é a dinâmica gerada por um produto ou atrativo turístico que atua como multiplicador de uma rede de serviços com base no desenvolvimento local e regional. Assim, calcular os recursos gerados pela atividade turística na economia local é uma tarefa bastante complexa, uma vez que não basta calcular quanto o turista gasta por dia em determinada localidade, mas abrange também os efeitos que este recurso gera em diferentes níveis nos setores da economia. Falamos agora há pouco sobre o efeito cascata, né? Então, a cadeia produtiva se refere àquele grupo de empresas, né? De setores produtivos que estão envolvidos nessa atividade turística, né? Então, por exemplo, complexos de lazer fazem parte da atividade turística, complexo de bares e restaurantes fazem parte da atividade, agências de turismo fazem parte dessa atividade, empresas de transporte fazem parte dessa atividade, além
né, daquelas outras que vão acabar servindo essas empresas que, por sua vez, servem os turistas, né? Como eu falei, esse é o sistema de cascata. Então, o turista ele gera demanda, né, por determinados serviços. Esses serviços são prestados por empresas que, por sua vez, precisam do apoio de outras empresas ou de terceirizados ou mesmo de terceiros, pessoas físicas, para ajudar a prestar aquele serviço, e isso traz todo um alimento para uma cadeia, né, já fixa para aquela área, e também efeito cascata para outras áreas que não são tão direcionadas ao turismo, mas que de alguma forma conseguem servi-lo, né? Por exemplo, lavanderia. Lavanderia não é direcionada para o turismo, mas ela atende o hotel que atende o turista. É isso que eu queria explicar. Então, existem impactos positivos, né, por essa atuação da cadeia produtiva do turismo, mas também tem impactos negativos. Então, os impactos negativos, vamos pensar o seguinte: qualquer alteração na atividade turística afetará diretamente toda a economia local. Imagine uma cidade que é toda organizada, a principal fonte de recurso dela é a atividade turística. Vamos supor que seja uma cidade de praia, litorânea, né? Então, toda atividade ali é voltada para as atividades de praia, certo? E aí, quando acontece o período de chuva, por exemplo, né? A questão da sazonalidade, que vai fazer com que aquele local não seja tão atrativo para aquela localidade. Então, quem quer ir para a praia no período de chuva daquele estado, lá daquela região, não adianta, porque não vai conseguir, né, ter ali os seus interesses satisfeitos, né? Então, uma diminuição da demanda, igual a esse sentido, por exemplo, afeta a produção de bens e serviços, aumentando a taxa de desemprego, diminuindo a arrecadação governamental. Consequentemente, a renda média da população também diminui, seguindo o mesmo efeito multiplicador, afetando toda a localidade. Ou seja, aquele efeito cascata se aplica aqui também. Então, não só os setores ali da cadeia produtiva deixam de ganhar, mas existe todo um comércio que ampara esse setor, que também deixa de ganhar, inclusive o governo deixa de ganhar com a arrecadação de impostos, né? Então, afeta ali toda a localidade. Sobre a cadeia produtiva do negócio, né, da área de turismo. E agora vamos falar dessa dinâmica que envolve a cadeia produtiva, que é oferta e demanda. Vamos explorar um pouquinho o que significa esses dois termos, demanda e oferta, né? Porque vamos começar primeiro falando sobre a demanda turística. Bom, a demanda é popularmente conhecida como a procura por um bem ou serviço. É a quantidade de bens e serviços turísticos que os consumidores potenciais desejam e estão dispostos a adquirir por preço e período de tempo determinado. A demanda turística regional refere-se ao número de pessoas de uma determinada região que queiram conhecer determinada localidade e estejam dispostas a arcar com todas as despesas relacionadas à viagem, exemplo de transporte, hospedagem e alimentação. Seria a oferta, né? Nessa relação de demanda e oferta, o que seria oferta? Oferta é aquilo que está disponível para ser adquirido, né? Seja produto ou serviço. No caso da oferta turística, diz respeito ao conjunto de bens e serviços turísticos de uma determinada região, cujos produtores, fornecedores desejam vender por um determinado preço e em um determinado período de tempo, atendendo aquele desejo ali do consumidor que está demandando. A oferta turística auxilia a desenvolver e fortalecer a economia, né? Ou seja, ela pode não só fomentar, como ainda fortalecer o que já existe, né? A economia local. Aí a iniciativa privada e o poder público precisam se empenhar nessa agenda, pois não há como desenvolver o turismo sem um poder público, tampouco dá para desenvolver o turismo sem o setor privado. Isso porque o setor privado pode se organizar,
pode colocar as empresas, abrir as empresas, contratar os servidores, os funcionários, digo. E aí, vamos lá, se não tem aeroporto, como que faz? Se a viagem de avião não tem estrutura ali para embarque e desembarque, né? Então vamos pensar se não tem estradas devidamente pavimentadas para que os turistas cheguem via ônibus ou carro, né? E quem cuida dessas coisas é o poder público, né? A infraestrutura local, pavimentação de ruas, né? Calçadas e uma série de questões ali para que vão repercutir ali na hospitalidade pública, né? Visto que o turista vai viajar, vai buscar conhecer os pontos ali da cidade, né? Os públicos também, além daqueles que são pagos, né? Toda a oferta turística é composta por três segmentos distintos, sendo eles o atrativo turístico, os equipamentos, serviços turísticos e a infraestrutura de apoio. O que seria isso? Os atrativos não é especificamente apenas a localização, mas se refere a todos os recursos naturais, históricos, culturais, técnicos, científicos, enfim, pode ser um conjunto de instituições que trabalham com artes, né, usinas que possam ser visitadas, de repente tem zoológico ou jardim botânico, ou potencial artesanal, né, como várias regiões do sul fazem, né, explora ali o turismo de bebidas artesanais, né, e entre outros recursos que possam ter, pode gerar uma atratividade de turistas, né. Os equipamentos e serviços são aquelas formas, aqueles meios de hospedagem, as empresas que vão oferecer alimentos e bebidas, entretenimento, a agência de viagem que vai cuidar, né, de todo esse apoio e demais estabelecimentos ligados diretamente ao turismo. A infraestrutura de apoio diz respeito aos serviços de saúde, segurança, transporte, comunicação, que as pessoas que vão estar naquela localidade vão precisar para se comunicar, vão precisar de utilizar de alguma forma para algum fim, tá bom? E aí, por fim, eu coloco assim, oferta e demanda. O que, que vem primeiro? Depende, depende muito. Pode existir um potencial ali para oferecer determinado produto, né? Então, a região ali, por exemplo, o que eu acabei de falar, regiões do sul tem lá potenciais de usinas artesanais, né, de bebidas artesanais, como cervejas artesanais, vinhos, né, artesanais, e muitas cidades fazem visitações para degustações, mostram para os turistas interessados toda a estrutura de preparo, faz degustação de todos os produtos. Esse é um exemplo de oferta. Então, a cidade dispõe daquilo ali. Então, ela primeiro pode fazer a oferta e depois vai gerar e essa oferta que vai gerar demanda. As pessoas vão com o tempo saber, depois de uma boa propaganda, é claro, que determinado local oferece aquele serviço. Ou então pode partir da própria demanda. De repente, as pessoas sentem necessidade de determinado serviço em determinado local. Por exemplo, que haja um apoio, sei lá, uma região litorânea, né, que tenha barcos, né. De repente, pode-se ter ali pessoas interessadas, né, naquela localidade, de que se dispusesse ali de determinado serviço, por exemplo, de travessia, né, ou de visitação de espaços a partir ali do próprio rio, dessa parte aí fluvial, e aí tem-se essa demanda, e aí as empresas atentas vão buscar meios de oferecer esse serviço. Então, mas o fato de existir oferta não significa que automaticamente também tenha demanda.
é preciso ter em mente que existem algumas coisas que influenciam na decisão de consumo. Então, vou expor alguns exemplos apenas, né? Então, um deles, o primeiro aqui seria o preço. Então, o preço, no geral, é uma das coisas que a gente atenta primeiro, não é mesmo? Então, por mais que eu goste de um produto, eu vou pensar assim, eu já considero que preço eu estou disposta a pagar por ele. Por exemplo, se eu gosto de coca, eu estou disposta a pagar na média de R$7 por 2 litros de coca, que é o que a gente tem aqui, né, na cidade, média de R$7. Se ela tiver 9, eu já desisto, aí já não quero comprar. Se tiver 7, pode ser que eu compre, né? Por que pode ser? Porque às vezes, às vezes não, quase sempre a gente tem a tendência de comparar produtos semelhantes. Tá, a Coca tá desse preço, tá cara, tá R$9. Quanto que tá o Guaraná? Quanto que tá a Pepsi? Hoje a Pepsi, ela tá por R$3,50 o frasco de 2 litros. Então hoje pode ser que eu leve a Pepsi. Por mais que eu gosto muito mais de Coca, a Pepsi está bem abaixo do preço da Coca, então isso pode me influenciar. Outra coisa é em relação à renda. Então, qual é a minha renda, né? Qual é a renda que eu disponho para pagar tal produto ou serviço? Vamos dar o exemplo de viagem aqui. Se eu tenho uma renda baixa, claro que eu não vou planejar um cruzeiro caríssimo, né? Internacional, porque eu não tenho renda para bancar aquele custo. Mas eu vou buscar algo que seja adequado à minha realidade. Então não adianta ter oferta, ela tem que ser compatível com o público que você espera que vá comprar aquele seu produto ou serviço, ok? Outra coisa são os gastos e preferências dos indivíduos. Voltando ao exemplo da Coca. Então a Coca está lá, R$9. A Pepsi está lá, R$3,50. Mas eu posso dizer, não, mas eu gosto muito mais de Coca. Pepsi nem se compara. Então eu vou lá, mesmo caro, eu posso comprar a Coca. Então, às vezes eu olho o preço, às vezes eu considero o preço de produtos semelhantes para eu ver ali o que eu tenho mais vantagem, às vezes o meu gosto. A minha preferência pode prevalecer, por mais que eu não estava prevendo ter aquele gasto, porque eu gosto muito mais, eu vou preferir comprar aquele produto. Ou mesmo o meu momento, né? Às vezes eu quero pagar uma viagem, né? E ela pode estar acima das minhas possibilidades, da minha renda, mas eu posso querer tanto aquela viagem que resolvo entrar ali num parcelamento, né? Compra a viagem parcelada não sei quantas vezes, que aí sai da sua renda, né? Você entra aí num endividamento, que você está comprometendo seus salários futuros. Isso também pode acontecer, né? Porque a gente não está falando de finanças especificamente só para falar que às vezes os meus gostos e preferências, eles ficam acima de muitas coisas que eu posso considerar. Outra coisa é a propaganda. A propaganda pode ser tão boa que eu, não gostando daquilo, não tendo preferência por aquilo, devido à propaganda eu resolvo comprar tal produto, né? Por isso que falam que é importante investir em comunicação, que muitas vezes ela pode sim ganhar. Então são coisas que a gente precisa considerar na hora de formar o preço para o seu produto, para o seu serviço na área de turismo. Tem que colocar o preço no seu produto considerando essas questões, além dos custos que você vai ter, obviamente, não só com a produção do serviço ou do material, como também nos impostos que você vai ter que pagar, no lucro que você precisa ter, todos os seus custos fixos e variáveis, você vai precisar atentar aí para constar lá no preço final de forma que seja atrativo para o cliente. Vamos lá, agora segmentos do turismo. O que é segmentar o mercado?
é o ato de identificar e agrupar grupos distintos de compradores que podem exigir produtos produtos e ou compostos de marketing separado. Essa definição de Philip Kotler, de 1996. Né? E então, segmentar alguma coisa é a ação de identificar as demandas distintas, ou seja, segmentar a demanda para então formatar a oferta turística, de acordo com as preferências da qual se pretende atingir. Então, tem várias formas de segmentar. Então, segmentar é você direcionar determinado produto ou serviço para um público específico. Como que a gente pode fazer isso? Bom, aqui à frente nós temos alguns exemplos. Forma de segmentação, por exemplo, pode ser por nível de renda, né? Então, eu ofereço esse tipo de serviço aqui por nível de renda. Então, um nível mais popular, eu ofereço determinado serviço. Já um público de luxo, eu ofereço outro serviço com mais incrementos, né? Então, é uma possibilidade. Por idade também, então eu posso, de repente, fazer uma oferta de serviço específico para o público infantil. Por exemplo, acampamento de férias. É um evento que pode ser utilizado, né? Na área de turismo. Então, eu posso fazer dessa maneira. Ou então, alguma coisa para jovens, né? Um perfil de jovens. Ou mesmo o que está bastante em alta, que está sendo muito oferecido, é para a terceira idade, né? Tem muitos cruzeiros que são especificamente para a terceira idade e muitas excursões, muitos passeios específicos. É uma forma também. E também eu posso segmentar por motivação. Então eu vou planejar essa viagem que a motivação é negócio. Ou que a motivação é evento. Ou esse serviço porque a motivação, na verdade, é lazer, é aventura. Então, esses são alguns exemplos para pensar.